irmãos, eu vos saúdo e cumprimento com a gloriosa graça e a paz do Senhor Jesus. Aprove a Deus, permitiu Deus que estivéssemos aqui em mais um encontro, em mais uma lição da escola bíblica que nós estamos fazendo na terça, não? Deus seja louvado. Agradecemos a Deus pela rica oportunidade, aos ouvintes, aos irmãos, por estarmos aqui para nós compartilharmos algo da palavra do Senhor. Hoje a nossa lição de número 40, né? Ela é intitulada A Obediência. Nós vamos falar nesta aula e na aula que vem sobre esse tema, né? A obediência. Amém? Vamos dar início à nossa aula, primeiramente fazendo uma oração ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, grande Criador dos céus e da terra, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento especial desse encontro, de estarmos aqui compartilhando com os ouvintes, com os amados irmãos, da Tua palavra, meu Pai. Então, meu Pai, nos perdoe primeiramente, purifica-nos nesse momento com a Tua graça, com o Teu poder, perdoa-nos, pois somos pecadores e precisamos da Tua misericórdia, Senhor. Deus Todo-Poderoso, me capacite aqui, que o Teu Santo Espírito eu convido, Senhor, por misericórdia, que o Teu Santo Espírito venha ser o mestre nesta noite. Que o Teu Santo Espírito venha iluminar as nossas mentes, eu aqui falando, os irmãos aí, os ouvintes ouvindo, que o Espírito Santo, Senhor, possa estar trabalhando, Espírito Santo, no nosso coração, na nossa mente, no nosso ser, ó Pai, nesse encontro que nós estamos aqui, nessa terça-feira, meu Pai. Abençoe a todos, que a Tua graça, a Tua misericórdia venha estar sobre o Teu povo. Te agradecemos pela vida dos nossos irmãos e ouvintes, para todos os irmãos da igreja, por pedido de oração do Arley, que está testado positivo com o Covid, que em nome de Jesus ele possa ser guiado pelo poder de Deus e que nada de mal venha acontecer com o nosso irmão Arley. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa-nos nesse estudo, para a honra e glória do Teu nome que fazemos essa oração, em nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus, amados. Vamos começar a nossa lição de hoje. Deus, amados, tem trabalhado sempre neste mundo. Principalmente essa questão da pandemia, né? Essas notícias sempre negativas que nós estamos tendo nesse momento, às vezes nós nos induz a caminharmos numa certa incredulidade, né? Nossa, meu Deus, olha o que está acontecendo. Mas, amados, Deus está trabalhando nesse mundo. Exatamente agora, Ele está trabalhando aonde você está. Amados, a palavra diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse Jesus, aí eu estarei. Neste momento, Deus está trabalhando. Deus não cessa de trabalhar. Deus tomará sempre a iniciativa de vir até você para lhe revelar o que Ele está fazendo ou o que Ele está para fazer. Então, nós estamos sob o total controle do nosso Deus. Todos detalhes das nossas vidas está sob o controle do nosso Deus. Esta revelação é seu convite para nos unirmos a Ele, né? Então, como Deus está no controle, todos os detalhes estão na sua direção, nos orientando, então, isso é uma revelação para nós, na verdade um convite para que nós venhamos nos juntar a Ele, juntar-nos a Ele, que tudo pode, que está em todos os lugares, né? E que sabe, amados, de todas as coisas. O que eu e você sabemos, né? Uma questão muito limitada. Nosso Deus sabe de tudo, tudo. Que sabe o hoje e o amanhã e sobre o ontem. Deus sabe de todas as coisas, então nós temos que nos unirmos a Ele. Ele nos convida a estarmos unidos a Ele, nesse que tem o controle de todas as coisas, e que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas,
e que está em todos os lugares. Deus seja louvado. Mas para nós unirmos a Ele, esse nosso Deus, nós precisaremos fazer alguns ajustes, como a gente vem falando nas aulas anteriores. Os nossos ajustes em nossa vida. Mas, irmão Paulo, ajuste em relação ao quê? Amados, nós não somos perfeitos. O único que foi perfeito e cumpriu todos os mandamentos e vontade do Pai Celestial foi Jesus, o seu Filho amado. Nós estamos aqui a quem? A quem? De cumprirmos toda a vontade de Deus. Todo ser humano aqui está a quem? Então, nós precisamos sempre de estarmos fazendo os ajustes. Alinharmos com aquilo que nós não estamos ainda em acordo com a vontade de Deus. É uma oportunidade. Isso é uma grande motivação para mim e para você. Porque quando nós incorporamos a vontade de Deus em nossa vida, ajustamos a nossa vida para fazermos aquilo que Deus se agrada, através daquilo que Ele revelou nas Pode. Amados, pedimos desculpa pelo pequeno transtorno aí, mas essas coisas de tecnologia, isso sempre acontece, né? Mas graças a Deus que estamos aqui de volta. Então nós estamos falando que Deus nos convida a unirmos a Ele, e que nós precisamos fazer ajustes, porque nós estamos aquém da perfeita vontade de Deus. Nós estamos caminhando, nós na verdade estamos marchando para para que Deus possa, através da nossa dedicação e da ajuda do Espírito Santo, nós alinharmos as nossas vidas na vontade de Deus, né? E quanto mais nós fazemos isso, amados, mais Deus poderá realizar a sua vontade através de mim e de você. Às vezes Deus não está realizando a sua vontade porque Deus é um Deus organizado e Ele respeita a mim e a você. Às vezes a gente não estamos dando abertura para que a gente possa ajustar as nossas vidas e aí sim Deus realizar através de nós os seus propósitos com a minha vida e para com a sua vida. Quando você sabe o que Deus disse e o que Ele está para fazer, quando que a gente sabe isso? Quando a gente lê a sua palavra. Então a gente começa a entender o que Deus disse e o que Ele está para fazer. E também já fez os ajustes necessários em sua vida. Ainda falta fazer uma coisa em resposta a Deus. Então, amados, para experimentar Deus agindo em você e através de você, é preciso obedecer. Deus quer que nós venhamos a obedecer a sua vontade. Então nós precisamos conhecer qual que é a vontade de Deus. E neste momento nós estamos tendo a oportunidade de estar conhecendo qual que é a vontade de Deus. Mas você também pode estar fazendo através da leitura da palavra do Senhor e começar a entender melhor qual que é a vontade de Deus, né? Leitura da palavra do Senhor vai fazer com que você também venha estar esclarecido sobre qual é a vontade do nosso Deus. Quando você obedece, então tá bom, eu vou obedecer, ajustei a minha vida, obedeci, estava nesse caminho aqui. Ajustei a minha ajuda com a ajuda do Espírito Santo, lutei com Deus, o Espírito Santo me ajudou, agora eu estou obedecendo. Agora eu obedeci. Quando nós obedecemos, Ele faz a sua obra através de nós. E nós
viremos a conhecer Deus por experiência. Então nós vamos passar a ter Deus através da experiência com o relacionamento íntimo que nós temos com Ele. Então nós vamos ver que Deus age realmente e está presente, realizando maravilhas na minha e na sua vida. E alguma maravilha pode ser, por exemplo, transformar o nosso caráter. Aquilo que a gente era de ruim quando a gente nos converteu. Você lembra quando eu e você, quando você se converteu, você lembra? Como você era? E você já imaginou quanto que você já foi transformado pelo poder do Espírito Santo? É isso que Deus quer, que a gente continue marchando, sendo transformado e obedecendo a sua palavra e sermos transformados cada vez mais. Essa, com certeza, é uma vontade do nosso Deus. Então, depois que você tomou a iniciativa de envolvê-lo em sua obra, né? Você crê nele e ajusta a sua vida a ele. Ótimo. Eu creio que aquela palavra que eu ouvi é de Deus, a vontade de Deus é que eu vá para cá. Então eu pego e eu obedeço. Só então você chega mesmo ao ponto de obedecer a Deus. Então você deve obedecer primeiro. Então o primeiro critério é obedecer aquilo que Deus quer para mim e para a sua vida. Então Ele vai realizar a sua obra através de você. Você vai começar a sentir o poder de Deus agindo na sua vida todo momento, constantemente. Né? Ele guiando você, te orientando, te livrando. E isso a gente tem que estar preparado para realizar a vontade de Deus. Porque às vezes a gente sai, por exemplo, se a gente está sendo guiado por Deus, a gente sai de manhã, coloca a nossa vida em oração. Deus, guia-me. Espírito Santo me orienta, me ajuda. E às vezes a gente faz um plano para ir para cá e acontece de ir para cá. Sabe por quê? Porque Deus está te orientando, está me orientando. Então a gente começa a ter o quê? Experiências reais com o Espírito Santo, com a Trindade, com Deus. Então, amados, quando Deus realiza através de mim e de você uma obra tão grande quanto Ele próprio, você passa a conhecê-lo intimamente por experiência própria. Então, quando você começa a ver que você coloca a tua vida na presença de Deus, e aí você não tem aquela vida mais centrada em você, mas a tua vida está centrada na vontade de Deus. Então, você vê que o teu dia não é do jeito que você acha que vai acontecer. Acontece isso na minha vida. Às vezes eu coloco, na verdade eu coloco minha vida, no meu dia, na presença do Senhor, e aí eu imagino fazer algumas coisas. E eu vejo e sinto que Deus está me orientando. Paulo, não vai fazer isso. Faça isso. Aí eu me alinho no meu dia. Porque eu sei que a minha vontade era estar fazendo aquilo, mas eu não estou fazendo porque Deus está me reorientando o meu caminho. Porque meu caminho está na presença de Deus. Então a gente começa a ter a experiência. A vida com Deus, a intimidade com o Espírito Santo vai te trazer experiência com aquele que é o Todo-Poderoso, o nosso Deus. E isso é muito bom, amados. Esse é um sentimento que nós devemos buscar. Sermos guiados efetivamente por Deus em todos os momentos da nossa vida. Vimos que a obediência é a manifestação externa do seu amor a Deus. Onde que está escrito isso? Em João, capítulo de número 14, versos de número 15 e 24a. Então eu vou ler João 14, Evangelho de João 14, o verso 15. Diz assim: se me amais, guardareis meus mandamentos. E o verso 24a: quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então Jesus está falando aqui o seguinte, que o primeiro mandamento, na verdade, é amar Deus sobre todas as coisas. E nós estaremos amando a Deus sobre todas as coisas quando nós obedecemos
a sua vontade, a sua palavra. A sua palavra, escrita na Bíblia Sagrada. Então aí, a gente passa a efetivamente cumprir o primeiro mandamento, que Jesus resumiu. Amar a Deus sobre todas as coisas, e depois o segundo, semelhante a este, amar o próximo como a ti mesmo. Então, nós estarmos amando a Deus é quando a gente efetivamente fazemos a vontade de Deus. Amados, eu vou dar um pequeno puxão de orelha, primeiro em mim e para cada um de nós aqui. Veja bem, fazer, executar a vontade de Deus em nossas vidas. Eu não estou dizendo dizer. Porque quando você diz, eu faço a vontade de Deus. Fazer é diferente de dizer. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Aí você tem a fé, mas você só diz. Mas você, no seu dia a dia, você não executa aquilo que você diz que é bom, que é a palavra de Deus, a sua palavra. Então você diz, é muito legal essa palavra de Deus, é muito boa para a minha vida. E você só diz, mas executar e agir conforme aquilo que importa para o Senhor, né? Aí a gente é falho. Existe um provérbio que diz assim, né, que existe uma diferença muito grande entre o dizer e o fazer, assim como o mar dista da terra, né, de um continente para o outro, né? Então, há uma grande diferença disso, entre o fazer e entre o dizer que faz, que é bom, a palavra de Deus é boa, eu digo que ela é boa, mas eu não executo aquilo que realmente eu tenho consciência de que é. Aí eu faço diferente daquilo, né? Então, o meu fazer tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Então, Jesus disse que aquele que faz a vontade do Pai Celestial é que tem um relacionamento íntimo com Ele. E é esse que é o irmão de Deus, é sua irmã, que é sua mãe. Isso está em Mateus 12,50. Vou ler para os irmãos aqui o que Jesus falou. Mateus 12,50. Está aqui. Disse assim Jesus: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Amados, tem um comentário aqui na minha Bíblia que diz o seguinte, isso significa que a relação espiritual entre Cristo e nós, os crentes, é ainda mais íntima dos laços de sangue, como pai, mãe. Como que está sendo as nossas relações? Efetivamente, as nossas relações é mais íntima com os nossos parentes, com os nossos próximos ou com Deus? Jesus nos convida, aquele que faz a vontade de Deus tem uma relação mais íntima, mais forte do que a relação com os próprios entes queridos da igreja, da comunidade, dos familiares, né? Então a nossa relação com Deus tem que ser o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração. Então, nós temos que procurar amar a Deus acima dos nossos entes queridos, familiares, comunidade, etc. Ok? Não estou dizendo que a gente não tem que amar o nosso familiar, pelo amor de Deus, amados. Os irmãos da igreja, esse é o segundo mandamento que se completa no primeiro. Mas Deus tem que ter a prioridade das nossas vidas, porque Ele é o dono da nossa vida, está no controle de todas as coisas, e Ele tem que ser o nosso foco, né? O nosso foco. Amém? Bom, Jesus disse claramente que é pela obediência que a pessoa mostra seu relacionamento de amor com Ele, né? Os irmãos podem ver depois em João 14, do 15 ao 21. Né? Tiago, em sua epístola,
desenvolve bastante o assunto, a fim de mostrar que a fé que não se prova por meio de ações é estéril, ou seja, não dá frutos, é estéril. Então, você dizer que tem fé, se eu e você dizemos que temos fé, mas os frutos, as ações, não são daquilo que a gente fala que temos fé, então a nossa fé é estéril, ela não produz frutos. Aqueles frutos de Gálatas, mas também os frutos de cumprir a vontade de Deus em toda a sua palavra. Porque se eu creio, se eu digo que tenho fé, e a minha atitude é o contrário daquilo que a palavra diz que eu tenho que seguir, então está havendo alguma coisa contraditória, diz aqui Tiago. Vamos ler em Tiago aqui então, essa passagem. Tiago, capítulo 2, capítulo 2, Tiago 2, o verso de número 17 e 18. Diz assim, 17. Assim também a fé, se não tiver obras, o que são essas obras? Muitos pensam que pode ser uma caridade. Também pode ser, que Jesus fala que nós temos que atender os necessitados. Isso também faz parte de cumprir. Isso também é uma obra. Lógico que é uma obra. Mas tem um monte de outras obras. Por exemplo, não mentir, pegar emprestado e pagar, fazer dívida e pagar, tomar emprestado e devolver, perdoar o nosso próximo das ofensas que ele nos faz, né? Amar o nosso próximo, isso também é obra. Então, o nosso irmão Tiago está dizendo assim, assim também a fé, se não tiver as obras, que é o cumprimento da vontade de Deus, através de nossa vida, por si mesmo, por si só ela está morta. Quer dizer, essa fé que eu digo, que eu professo, que eu tenho, se aquilo que eu faço é o contrário daquilo que é da vontade de Deus, então ela está morta, ela só está na minha mente, ela não está na minha vida. As obras é o quê? Vamos dizer uma palavra assim, é uma encarnação da vontade de Deus naquilo que eu digo que é bom, né? Que é agradável, né? E ele diz no 18 aqui, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho as obras, mostra-me esta tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Amados, ele não está dizendo aqui que eu tenho que realizar só as obras. Ele está dizendo, o Tiago, que nós temos que, pela nossa fé, cumprir as obras que é a vontade de Deus que está escrita na sua palavra. É isso, que ela não pode ser morta, ineficaz. Se eu digo que eu tenho fé e eu caminho em oposto à vontade de Deus, então está acontecendo que a minha fé ela é morta, né? Ela é morta em si mesma, né? Então, quando os discípulos obedeceram a Jesus, eles experimentaram e viram o extraordinário poder de Deus agindo ao redor deles. Quando eles não agiram baseados na fé, a fim de obedecer ao Mestre, eles não experimentavam suas obras poderosas. Veja bem, obras conforme aquilo que Deus diz na sua palavra, né? Então, quando os discípulos realizavam aquilo que o Pai orientava a Jesus e Jesus fazia, eles conseguiam observar grandes maravilhas e experimentavam grandes obras por meio da fé. Por quê? Era uma fé prática, era uma fé de vivência, não era uma fé do fazer, não é uma fé do dizer que faz. Vou repetir. É uma fé que é do fazer e não uma fé
daquela que nós dizemos que fazemos. Nós precisamos fazer a vontade de Deus e não dizer que estamos fazendo a vontade de Deus. Ok? Em muitos sentidos, a obediência é um momento de verdade. Aí vem aqui, ó, bem grifado, quem recebeu a lição aqui. O que você faz? Está em negrito aqui. Faz. Não o que você diz que faz. O que você faz. É isso que Deus está interessado. Naquilo que você faz. E não naquilo que você diz que faz. Aquilo que você faz, primeiro, revela o que você crê a respeito de Deus. Segundo, determina se você vai ou não experimentar o poder de Deus agindo em sua vida e através dela. E terceiro, determina se você irá a conhecê-lo mais intimamente. Então, efetivamente, para Deus, amados, aquilo que a gente se dedica em fazer através da ajuda do Espírito Santo, a vontade dele, é que vai realmente revelar as grandes maravilhas do agir de Deus através de mim e de você. E aí a gente vai experimentar Deus agindo por nosso intermédio grandiosamente. Amém? Em 1 João, capítulo de número 2, nos versos de 3 a 6, tem uma passagem muito interessante do apóstolo João aqui. Ó. E nisto sabemos que o conhecemos. Espera aí, como que eu conheço se Deus... Como que eu posso dizer que eu conheço Deus? E João vai dizer para nós aqui. 2 pontos. Se guardarmos os seus mandamentos. Se guardarmos os mandamentos de Deus, nós podemos dizer que nós conhecemos Deus. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Amados, essa é a grande questão de estarmos... Quando nós dizemos que nós conhecemos a Deus, nós só podemos dizer se efetivamente nós fazermos a vontade de Deus. Mas, irmão Paulo, alguém pode estar perguntando aí agora, mas como que eu faço 100% a vontade de Deus? Amados, eu tenho por mim que é praticamente impossível nós fazermos 100% a vontade de Deus e praticarmos, porque habita em nós e combate contra o espírito com letra minúscula, o nosso espírito com letra minúscula, que é a nossa origem de Adão, a nossa origem pecaminosa. Então eu digo que nós sempre vamos estar aquém de realizarmos a perfeita e agradável vontade de Deus no seu 100%. Porque quem a realizou foi Jesus. Só que Jesus, na sua palavra, a palavra de Deus, ela nos convida a sermos perfeitos. O objetivo é tentarmos, com Deus, sermos cada vez melhores. O amanhã, melhor que o hoje. A semana que vem, espiritualmente falando, melhor que essa. O mês que vem, melhor que esse mês. O ano que vem, melhor que esse. Nós temos que melhorarmos espiritualmente. Isso, a palavra não está dizendo que você tem que cumprir 100% no sentido de ser o próprio Jesus na terra. Mas nós temos que estar marchando na busca de sermos perfeitos, porque assim nós vamos estar sendo realmente a imagem de Deus aqui na terra, como peregrinos, até quando Deus nos chamar para a eternidade ou quando Jesus vir a julgar os vivos e os mortos. Amados,
o nosso comprometimento e a nossa busca tem que ser sempre em ajustarmos os nossos maus caminhos. Porque os nossos caminhos, diz a palavra do Senhor, são tão diferentes dos caminhos do Senhor. E os pensamentos nossos são tão diferentes dos pensamentos do Senhor, assim como o céu dista da terra, está lá em Salmos 105. Amados, este é o caminho. Nós estamos sendo convidados aqui a melhorarmos cada momento e ajustarmos a nossa vida naquilo que nós estamos aquém e irmos melhorando, com o Espírito Santo nos ajudando. Detalhe, hein, que eu não posso deixar de esquecer que nas aulas anteriores eu falei, né? Lembre-se que tudo aquilo que, se a gente conseguir fazer a vontade de Deus, ajustar a nossa vida, a obra, a gente tem que entender o seguinte: nós temos que convidar o Espírito Santo para capacitar eu e você a fazermos a vontade de Deus. Porque sem Jesus, diz a palavra de Deus, nada nós podemos fazer. Então, veja bem, nós temos que estar consciente que nós devemos ajustar as nossas vidas, porém, com a ajuda do Espírito Santo, porque de nós mesmos a gente não consegue melhorar nada. Então, é aquela vida que não é centrada no eu, lembra-se? Mas sim aquela vida centrada em Deus. Então, se eu tenho que fazer um ajuste, quem me capacita a fazer o ajuste? É o Deus, é o Espírito Santo do Senhor. Então, a glória vem dele, né? Mas nós temos que nos dedicarmos a fazermos os ajustes necessários em nossa vida e obedecermos a sua palavra. Amém? Bom, quando você chega a um momento da verdade, quando tem de escolher entre obedecer a Deus e não obedecer, você jamais irá obedecer a Deus se não crê, nem confia nele. Então, você precisa realmente ter fé e confiar nele, que aquilo que está escrito é para nós obedecermos e é algo positivo para nossas vidas. Amém? Então, você não pode crer e confiar em Deus a menos que você o ame. Então nós precisamos verdadeiramente amarmos a Deus. E a gente leu aqui no capítulo 14 de João, né, verso de número 15, que para nós amarmos o Senhor, nós precisamos cumprir a sua vontade através da sua palavra. Você não pode amar a Deus sem conhecê-lo. E para conhecer, você tem que guardar os mandamentos, como disse aqui na epístola do apóstolo João, que nós acabamos de ler, da 1 João 2, de 3 a 6. Cada nova ordem de Jesus vai requerer um novo conhecimento e uma nova compreensão a respeito dele. Então, a nossa vida como crentes, ela é dinâmica. A gente melhora um aspecto, depois a gente tem outros para melhorar, aí o Espírito Santo toca no coração que a gente tem que ir melhorando melhorar o nosso passo lá, outro passo, e a gente vai melhorando, e o Espírito Santo vai capacitando. Então o Espírito Santo irá lhe ensinar sobre Jesus, eu e você, de forma que nós possamos confiar em Jesus e obedecermos a Ele. E aí, nós iremos experimentá-lo em nossas maneiras. É assim que crescemos nele. Como diz 1 João, que nós acabamos de ler, 2, do 3 ao 6. Quando você passa a conhecê-lo, passa também a obedecê-lo. Se você não obedece a Deus, é sinal de que você não o conhece. Você não o conhece. Amado, Jesus disse exatamente isso, de maneira diferente, né? Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos
expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso está escrito em Mateus, capítulo de número 7, versos de número 21 ao 23. Então, amados, a obediência, ela é muito importante para a nossa vida cristã, pelo nosso caminho como discípulo de Jesus aqui na terra. Amém? Amados, nós estamos chegando no final da nossa lição hoje. Hoje eu estou ao contrário, hoje nós estamos terminando um pouquinho antes. Então eu vou fazer o resumo do que a gente falou aqui na nossa aula, ok? Eu venho a conhecer a Deus por experiência própria quando eu lhe obedeço e Ele realiza a sua obra por meu intermédio. Então, para eu conhecer a Deus e dizer que eu conheço, eu tenho que obedecê-lo naquilo que Ele diz. Então, eu leio a palavra de Deus, eu vejo o que Deus pensa, qual é a vontade dEle. Então, se realmente eu conheço Ele, e eu temo Ele, eu tenho fé naquilo que eu leio e creio nele, então eu vou obedecer. E quando eu obedeço, Ele realiza a sua obra através de mim, através de você. É isso que nós aprendemos aqui também. Se eu amar a Deus, irei obedecer a Ele. Então, aquela questão, eu amo a Deus, que é o primeiro mandamento que Jesus resumiu. Amo a Deus sobre todas as coisas. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se eu amar a Deus sobre todas as coisas, eu preciso, como disse Jesus lá em João 14, verso de número 15, para eu amar a Deus, eu tenho que obedecer os seus mandamentos, disse Jesus. Então, para eu amar a Deus, eu tenho que seguir a vontade do Pai e realizar aquilo cada dia na minha vida, melhorar, né? Cada dia dar um passo na direção de melhorarmos, com a ajuda do Espírito Santo. Nós não estamos só, aliás, nós não fazemos nada sem Jesus. Nós precisamos de Jesus para realizar as obras dele em nós. Outra coisa que nós aprendemos, a obediência a Deus é a manifestação externa do meu amor a Ele. Então, se eu digo que eu amo a Deus, eu tenho que estar obedecendo a sua vontade, a sua palavra, porque senão, como o apóstolo João disse em 1 João, eu vou estar sendo mentiroso. Digo que amo a Deus e caminho para o lado oposto da vontade de Deus. Então, que amor é esse? Que amor é esse? Né? Então, a fé que não obedece por meio de ações é estéril. Eu amo a palavra de Deus. Que bonito. É maravilhoso a palavra de Deus. Os ensinamentos de Jesus são maravilhosos. Eu leio e fico lisonjeado. Mas, amados, se nós não incorporarmos aquela palavra, que ela não venha fazer vida no nosso ser, ou seja, se as nossas ações forem diferentes daquilo que nós achamos que é ótimo e maravilhoso, e maravilhosa, que é a palavra do Senhor, então aquela fé, ela não produz frutos, ela é estéril. Ela é estéril. Porque ali está naquilo que eu falei. Importa para Jesus é fazer e não dizer que vai fazer, ou não também dizer que é bom. Mas dizer não resolve nada, né? Tem muita gente dizendo. Tem gente que diz aí, por exemplo, que ama a esposa, ou a esposa dizer que ama o marido, mas diz. Aí na prática do dia a dia, os frutos não são estéreis. Na verdade, você está só dizendo.
mas você não está realizando, fazendo. Eu citei essa questão do casamento, amados, né? Só para elucidar, para fazer um comparativo. Também com relação a Deus, que nós devemos amar sobre todas as coisas, e deve estar num relacionamento mais íntimo nosso com Deus do que com os nossos próprios laços de sangue, né? Também ocorre o mesmo. Nós temos que amar efetivamente a Deus e para isso nós temos que executar, fazer a sua vontade para que venham ter frutos. E Jesus disse lá em capítulo 15 de João, né? Vocês precisam estar enxertados na videira, em mim, para que podeis dar frutos, e frutos em abundância. Então nós precisamos estar em Cristo para realizarmos a vontade do Pai. E quando realizamos a vontade do Pai, realmente nós estamos executando. E isso é o que importa para Deus, e não dizer que vai executar, ou que está executando, ou que a palavra é maravilhosa, né? Mas a vida na prática ela segue um outro caminho. E outro último item que nós aprendemos, irmãos, é a relação que a obediência é o meu momento da verdade. Que nós possamos refletir sobre essa frase. Realmente, a obediência é o meu momento de verdade em relação a Deus, a sua palavra? Nós possamos refletir. E se realmente a resposta for não, ou não totalmente, e é bem provável que o não totalmente é uma resposta que acho que todos nós vamos dar, né? Porque quem que poderia dar sim, eu obedeço 100% a palavra do Senhor, né? Nem a gente já falou na lição. Só Jesus obedeceu 100%, mas a nossa resposta não pode ser não totalmente, né? Ela pode ser não totalmente, mas ela tem que ser um não totalmente, mas eu estou caminhando, eu estou marchando para que a palavra de Deus faça vida em mim. Porque com isso eu vou ter frutos espirituais nessa vida aqui como peregrino e vou ter os meus galardões na vida eterna em Cristo Jesus, que nos vai presentear com galardões na eternidade. Amém, amados? Chegamos ao fim da nossa lição, vamos fazer uma oração final, né, de agradecimento ao nosso Deus por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui para falarmos desse tema, que nós vamos continuar a falar sobre esse tema, se Deus permitir, na próxima terça-feira, sobre a obediência. Amém, amados? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, ó grande Criador dos céus e da terra, exaltado seja o Senhor. Senhor que é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Senhor que sabe de todas as coisas, está em todos os lugares, que pode todas as coisas, meu Pai. Te agradecemos aqui por essa oportunidade de estarmos falando aqui da sua palavra. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós, nos capacitar naquilo que estamos aquém da sua vontade pela tua palavra, Senhor. Sabemos que estamos aquém em muitas coisas da sua palavra. E que o Senhor venha capacitar cada um de nós, Pai, a alinharmos, a fazermos os ajustes necessários, meu Deus, nas nossas vidas, para que nós possamos ter uma vida melhor, espiritualmente falando, cumprindo o teu querer, a tua vontade. E nós convidamos, Senhor, o Espírito Santo do Senhor, a agirmos no nosso coração, na nossa alma, e para despertarmos, para que nós possamos buscar a sua vontade, a sua palavra a cada dia, a cada momento, para que a gente venha marchar na obediência àquilo que o Senhor quer que nós façamos. E para que nós venhamos realmente conhecer a Ti e dizermos que nós Te amamos, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, nos capacite e nos ajude. Abençoa a todos os irmãos, os ouvintes, a todos que estão aqui. Dai-nos uma semana abençoada. Abençoe, Senhor, o culto de amanhã, online.
o culto de domingo. Abençoe o pastor, os pastores Claudinei, o Geriel, o pastor Vitor lá em Portugal, o pastor Etequias aqui no Brasil. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar todos os nossos pastores e familiares e todos os irmãos que estão aqui presentes na live e aqueles que não estão presentes na live, Senhor. Que o Senhor possa abençoar de igual maneira, trazendo livramento, direção, meu Pai. E que o Senhor possa ter misericórdia do teu povo. Abençoa o Arley, que essa questão do coronavírus não venha avançar na vida dele, que venha recuar, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor. Que seja feita a tua vontade na vida do Arley, meu Pai. Ó Deus Todo-Poderoso. E dai força, Senhor. Ah, meu Deus. Aos médicos, aos enfermeiros, Senhor, que já estão há mais de ano nessa luta, Senhor, contra esse coronavírus. Que o Senhor possa capacitar cada um. Que o Senhor possa, Pai, ó Deus, reprimir, se for da tua vontade, a ação desse vírus, Senhor, não só em Catanduva, mas no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo, Pai. Se assim for da tua vontade, ó Deus, nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amados, uma boa noite, uma boa semana, um forte abraço e, se Deus permitir, estaremos aqui na próxima terça para compartilhar mais algo da palavra do Senhor. Um forte abraço e fiquem com Deus e muito obrigado.